Boa tarde, pessoal. Chegando aqui mais uma tarde para o encontro de live. E hoje com uma pessoa fantástica. Vocês vão ter a oportunidade de conhecer uma pessoa que eu admiro bastante, demais, que tem uma visão para o empreendedorismo fora de série. Vocês vão ter a oportunidade de conhecer, conversar. Nós vamos interagir um pouquinho sobre empreendedorismo e o medo. E talvez nesse momento faça muito sentido para você ficar aí, acompanhar o nosso bate-papo, porque eu tenho certeza que vai fazer sentido para você. Talvez você esteja aí com uma ideia, talvez você esteja aí com um momento reflexivo, empreendedor, e talvez falte essa pitadinha para você colocar para fora tudo aquilo que você tem vontade enquanto missão, visão e empreendedorismo, seja você, seja seu negócio, seja sua vida, enfim, esse é o momento que eu convido você. O tema da live de hoje é medo e empreendedorismo. Eu quero convidar você para refletir um pouquinho sobre como o medo ele pode bloquear ou ele pode servir como propulsão para esse seu foguete dentro do seu empreendedorismo. E à medida que você for chegando, mande um oi, manda essa live para mais pessoas, faça com que essa mensagem chegue até alguns amigos, que para você faça sentido essa mensagem, que talvez eles estejam com medo de inovar, esse empreendedorismo que não sai. A gente vai conversar hoje com uma das pessoas muito interessantes nessa área, uma pessoa que tem a veia empreendedora, que inova, e inclusive tem tudo a ver com esse momento que a gente está passando, que é o digital. É isso, é esse encontro, é esse olhar. É esse momento em que a gente está falando aqui para algumas pessoas, e essas pessoas podem fazer com que essa mensagem chegue em mais pessoas, e essa que é a beleza de utilizar o recurso ao nosso favor. Então, à medida que você for chegando, manda um oi. Manda um oi para que a gente possa conversar, manda um oi para que a gente possa bater esse papo frente a frente. Daqui a pouco vocês vão poder conhecer Simone Siqueira, uma das grandes empreendedoras do marketing digital. Daqui a pouquinho ela vai estar com a gente aqui para conversar um pouco a respeito, para falar um pouquinho sobre ela também. Para quem ainda não conhece, vocês vão poder conhecer essa empreendedora fantástica. E a gente vai conversar um pouquinho sobre o medo e a relação entre o medo e o empreendedorismo, né? Esse ser empreendedor que tem dentro da gente, da vontade de criar, de inovar, de diversificar. À medida que for chegando, mande um oi para que eu possa cumprimentar vocês todos nessa tarde de live. Hoje, dia 14 de abril, 2 horas da tarde. Vamos lá, vamos ver quem chegou por aqui. Tudo bem, Márcia? Seja bem-vindo. Jeff, tudo bem, Jeff? Simone já aqui conosco, sejam bem-vindos. Pessoal, mandem corações também, que o coração ele tem um formato de palma, um formato de energia, para a gente até receber a Simone daqui a pouco, com essa energia, com essa vontade, para a gente dividir aqui reflexões e fazer com que isso multiplique para mais e mais pessoas, tá bom? Quem for chegando, mande um oi para que a gente possa de boas energias e para a gente entender que dá para fazer sempre algumas coisas quando de dentro para fora. Sejam bem-vindos. Oi, Levi, tudo bom? Boa, Simone! Nossa, como tá Tudo bem e embaçado você? aqui, tá embaçado meu... deixa eu ver se eu melhoro isso aqui, ou com filtro, ou com uma limpeza, né, na câmera. Vai bem também. Deixa eu dar uma Seja limpadinha aqui. bem-vinda. Fica à vontade, fica à Ah, tá vontade. vendo que melhorou? Ah lá. Simone, seja Obrigada, bem-vinda. Quero obrigada. agradecer essa oportunidade de conversar com você. Você que para mim tem uma visão empreendedora assim fora do comum, que consegue transitar por uma área que poucos conseguem e levar a mensagem, a informação, a dica, a construção do produto, do negócio de uma forma como ninguém. Simples, humilde, dedicada, potente e que não tem barreira. Seja bem-vinda, Simone. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Você sabe que você mora no meu coração, já me ajudou muito quando eu acho que de toda essa carreira aí, né, eu tive uma grande dificuldade para entrar, depois eu estava bem, mas emocionalmente eu tive meus complicômetros familiares, e aí foi quando você me ajudou muito, né, com o teu coach, com tua amizade, com o teu carinho, com a tua palavra firme. Então, só posso agradecer
pelo carinho de estar aqui com você. Ah, eu que agradeço. Gente, para quem chegou agora, Simone Siqueira com a gente, especialista em marketing digital. Vocês vão poder conhecer um pouquinho desse mundo, conhecer um pouquinho da Simone, o quanto ela tem para nos passar. Simone, enquanto eu vou afixar aqui o nosso tema, eu quero convidar você para se apresentar para as pessoas que ainda não conhecem você. Fique à vontade. Tá bom. Bom, pessoal, meu nome é Simone Siqueira, conforme o Levi já falou, eu sou empreendedora digital desde 2014. Lancei meu primeiro produto, na verdade, em 2015. 2014 fiz uma tentativa, tive medo, né? Recuei. Aí eu percebi que o medo estava me paralisando, que era uma coisa que eu tinha que aprender a lidar. Uma das questões era se eu tinha como trabalhar sem medo. E isso me paralisou por um tempo, mas aí em 2015 me resolvi com relação a isso. Lancei meu primeiro produto digital, que foi o Redes Sociais para Negócios, que não foi um grande sucesso, não foi. Então, às vezes, a gente pensa que já vai lá para o topo, né? Já vai virar foguete rápido. E isso tudo foi trazendo para mim aprendizado, mas foi trazendo também consistência, né? A resiliência. A gente pode até fazer uma live depois sobre resiliência, mas foi trazendo consistência, foi trazendo um pouco mais de organização do que eu queria, como que eu queria, quais seriam meus próximos passos. Aí o Levi funcionou muito para mim na minha vida, de estar organizando metas, o que eu preciso fazer hoje, né, para conseguir. Era muito desorganizado tudo para mim, eu achava que eu ia fazer, não estava dando tudo certo, e não era bem assim. E aí, eu hoje, graças a Deus, assim, eu já fiz a marca que o pessoal chama, né? Fazer R$1 milhão em venda online. Graças a Deus eu consegui chegar a bater essa meta, né? Então, sou considerada hoje faixa preta. Isso é uma história, sabe? É uma cultura que tem dentro do marketing digital, né? A cultura do 6 em 7, fazer mais de R$100 mil em 7 dias. A cultura de bater R$1 milhão em vendas, que te torna faixa preta. E por aí vai, né? Quem faz 5 milhões, aí tem outra, que seria o Gold, e por aí a gente vai. É uma forma de gamificar, a gente não utiliza para quebrar a humildade, para se tornar o bambambam, não é isso, mas são metas que vão auxiliando a gente nesse avanço, nessa construção diária, nesse poder que eu diria, que é a organização, é a meta, é a definição, é a clareza e a consistência, né? Então, eu consegui isso ano passado. E a partir daí, eu comecei também a trabalhar com mentorias, grupos de mentorias de vendas online, tanto produto físico como produto digital. É isso aí. Pessoal, para quem chegou agora, a gente está com a Simone Siqueira aqui, especialista em marketing digital. Se nesse momento você conhece alguém que tem essa vontade, tem essa energia, e talvez o medo esteja bloqueando essa pessoa, talvez essa live seja para essa pessoa. Eu, se fosse você, já compartilhava, já mandava isso para mais pessoas, já coloca nos grupos, porque eu estou de frente com uma pessoa aqui que eu admiro, que eu sei do esforço, que eu sei do potencial, e eu sei que não foi fácil. Ela se dedicou dia a dia, esforço a esforço, e hoje ela inspira novas pessoas a alcançar o que ela alcançou. Né? Então, se ela está na faixa preta hoje, ela começou em algum momento na faixa branca e foi crescendo, crescendo, crescendo. Sem faixa. Na verdade, eu comecei no negativo, né? A grande verdade é que eu comecei no negativo. O primeiro treinamento que eu comprei custava, na época, R$4 mil. Eu paguei 2 e 2 eu fiquei devendo com um amigo. Que ele dizia para mim que, nossa, você não precisa pagar. Ele via meu esforço e falou, não, eu preciso ter um compromisso de pagar para eu poder correr atrás. Senão, eu vou ter só mais um treinamento na vida. E foi exatamente assim que aconteceu. E pessoal, à medida que a gente for conversando, a gente tem aqui uma ideia para passar para vocês, para tocar mesmo na questão do empreendedorismo, entender como a gente pode trabalhar esse medo a nosso favor, né, desmistificando um pouco desse medo, que às vezes é uma cortina de fumaça que a gente se vê preso, mas à medida que a gente for evoluindo, converse com a gente, deixe sua reflexão,
coloca aí seu ponto de vista, coloca sua pergunta. No final ali a gente vai ter um tempinho também para conversar com vocês e esse encontro não termina aqui. À medida que a gente for caminhando, a gente quer também estar com vocês aí nessas ideias que vão surgirem, nessas inspirações e nesses insights, não é, Simone? Exato, exato. Então, e aí, ó, eu já queria até te fazer uma pergunta, tá? Eu vou fazer uma pergunta para você. O medo é comum para empreender ou você acha que eu tive muito medo por conta de uma situação que eu já estava vivendo, né? Que, para quem não sabe, eu estava separada, estava com um filho pequeno, estava sem grana. E empreender, na minha cabeça, naquele momento, é assim, e se eu perder o pouco que eu tenho? Né? Porque, assim, de certa forma, entrava um dinheiro, ele não era suficiente, mas era alguma coisa. E eu lembro muito que, na época, algumas pessoas falavam assim para mim, é melhor pingar do que faltar. Uma crença. Aí tinha outras pessoas que falavam assim, nossa, mas você vai largar seu emprego, que mesmo entrando pouco, entra para empreender? Então, aí eu queria te perguntar, você acha que em algum momento é possível não ter medo? Ou o medo é comum numa situação como essa? O medo, ele é extremamente necessário. Aliás, se a gente não tivesse medo, nós estaríamos mortos hoje. E o medo é uma emoção, é uma reação instintiva que ela busca com que a gente não corra perigo. Ele faz com que a gente fique mais seguro. Imagine o nosso dia a dia, como a gente se previne, talvez, para sair de casa, para atravessar a rua, para andar por lugares escuros. E isso vem de uma mente primitiva, instintiva, que vem lá dos homens das cavernas, onde nós tínhamos que ficar muito atento ao que estava acontecendo, porque se a gente não fizesse isso, a gente seria presas fáceis. Essa mente que ainda vive dentro de nós, ela está totalmente atenta às situações de adversidade, tudo aquilo que nos leva para um momento que talvez a gente corra perigo. E esse momento, ele talvez é representado no dia a dia, quando a gente perde o emprego, quando a gente está diante de uma situação que literalmente o chão se abre, onde a gente dá aquela canelada, e a nossa mente ela tem como princípio nos proteger. Como ela faz isso? Distanciando a gente do que para ela é perigoso, do que ela aprendeu nessa relação de perigo, de autopreservação, de necessidade de manter a gente vivo. Né? Então, naturalmente, nós sentimos medo. O problema é quando o medo ele é excessivo, quando o medo nos limita, quando o medo faz com que a gente não saia de casa, não lance o produto, não apresente nossas ideias, quando os nossos julgamentos, né, ou seja, a necessidade de ser bem julgado pelo outro está acima de tudo. E o nosso corpo ele é tão inteligente, a nossa mente, o nosso corpo, ele é tão inteligente que ele vai reunir todos os esforços que ele tiver para distanciar você do que é perigo para você, do que sua mente aprendeu o que é perigo. Então, taquicardia, coração batendo forte, sudorese, mãos suadas. Se você vai fazer uma apresentação, talvez naquele momento você vai começar a ter uma dor de barriga, e a sua mente entendendo assim, bom, é um perigo. Em algum momento aprendi que esse tipo de exposição é um perigo, então eu tenho que fazer com que essa pessoa afaste desse perigo. Né? E naturalmente isso virou uma programação. Conforme foi rodando essa programação, ela foi ficando cada vez mais forte. Primeiro passo desse processo de mudança, Simone e amigos, é identificar. Eu não consigo lidar com aquilo que eu não identifico. Né? Então, se você hoje já sabe dar nome a seu medo, ou seja, tirar daquela cortina, e que parte daquele todo você chama de medo e dê nome para o medo, já é o início de um processo de mudança. Até Carl Jung tem uma frase que diz assim, até nos tornarmos conscientes, o inconsciente vai comandar a nossa vida e nós vamos chamar de destino. E o que é que a gente pode chamar de destino? Tem que ser assim mesmo. Nesse momento, não é momento de inovar, esse momento é de ficar quietinho, né, de deixar passar. E no fundo, você olha aí, eu vi hoje, Simone, a Amazon está fazendo um anúncio de contratação de mais de 80 mil pessoas. Por que ela está fazendo esse anúncio? Porque ela precisa de gente para trabalhar nesse momento. Eu estou precisando contratar, acredita? Olha lá.
Olha Olha que lá. interessante. Currículos para Simone, mande currículos para Simone. Não, olha que interessante. Eu estava pensando nisso. Eu estava almoçando, estava pensando nisso. Eu não estou dando conta de live, criar conteúdo, novos produtos, fazer YouTube, enfim. Eu tenho já pessoas que me ajudam, mas eu estava, sabe, postergando, falando, não, eu vou ver quando que eu vou contratar. E agora que é o momento que um monte de gente está desesperado, é o momento que eu preciso contratar. Então, uma das coisas que eu falo muito é que a crise, ela também é oportunidade e muitas vezes é mudar dinheiro das mãos, né? Muda de mão o dinheiro, Sim. né? Sim. E o medo, voltando aqui, quando eu comecei, eu não tinha essa visão, eu não tinha. A minha visão, ela estava focada no... Eu tenho um pouquinho que me permite viver com meu filho sem passar fome. Era essa a questão. E se eu quisesse ser um pouco mais ainda, mais verdadeira e realista, eu não jantava para ter o almoço dele. Essa era a nossa realidade. Porque se eu tivesse que jantar, eu teria que aumentar o mercado e aí eu não pagava o condomínio. Você entendeu? Então, aí é um momento que eu tenho também, quando eu paro para pensar, naquele momento era um momento que eu tinha desculpas verdadeiras para não empreender, né? Porque era tudo muito verdadeiro ali, nada era mentira, estava na matemática, né? Então, assim, gente, não dá, se eu for largar isso aqui, aí eu fico sem nada. E por incrível que possa ter parecido, nunca eu investi R$ 1 no marketing digital que não voltou pelo menos 2. Você acredita? Olha, Pelo sim, menos, sim. pelo menos. Eu fiz nunca teve um anúncio que eu colocasse R$ 100 que não voltasse pelo menos 200. Aí, conforme eu fui trabalhando com a estratégia, entendendo o que era para ser feito, sem querer inventar a roda, usando todo o processo direitinho, aí eu falei, não, isso aqui funciona. Isso aqui funciona. Eu não vou viver só com arroz e feijão, porque nem ele estou tendo mais, né? E aí foi todo um processo muito bacana. O Thiago era pequeno, o sonho dele era para Disney. Fomos para Disney. Aí, não, o primeiro sonho dele era ver a neve em Nova York, né? E o meu sonho era levá-lo para Disney. Aí foi quando ele falou para mim assim: não, mamãe, eu não quero ver o Mickey Mouse, eu quero ver a neve. Tá bom, né? Não era bem o que eu queria, porque eu nem gosto de frio, adoro calor. Fomos Sim, lá, sim. vimos tudo que pode ver lá em Nova York, passamos lá um bom tempo. Quando a gente volta, ele falou assim, mãe, pensando bem, eu queria ir para Disney. Falei, nós vamos para Disney. E fomos para Disney depois, no ano seguinte. E a partir desse momento, eu consegui identificar, que é bem o que você falou, identificar onde está o medo. Eu comecei a administrar esse medo, né? Então, por exemplo, Perfeito, esse é o ponto. então, foi quando você me ajudou muito também nisso, né? Tipo, identifica aqui o medo, tá? O medo tá aqui. O que eu faço com ele, né? E o mais importante em todo esse processo, além de identificar o medo, é identificar também as oportunidades. Eu tenho um medo que está me causando isso aqui. Mas olha quantas oportunidades eu estou deixando de passar pela porta por conta desse medo que está me paralisando. Né? Você sabe, Simone, que é comum eu receber pessoas que dizem assim, Levi, tá tudo errado na minha vida. Ou o medo me paralisa completamente. Verdade. Bom, vamos tirar um pouco dessas generalizações para entender. Se o medo tivesse paralisando ela completamente, ela não teria entrado em contato comigo. Sim. Se tivesse tudo errado na vida dela, ela não estaria, inclusive, respirando, estaria morta. Né? Então, vamos tirar os extremos. E o que o medo faz com a gente? O medo em excesso, aquele que nos bloqueia, ele generaliza mesmo, ele vai entender gatilhos semelhantes para colocar a gente numa redoma de proteção. Né? Então, a pergunta que volta de uma colocação dessa é assim, bom, você disse que está tudo errado na sua vida, tá, que parte desse todo está errado? Tem coisas que estão certas, tem coisas que estão erradas. Né? Tem coisas que eu posso modificar, alterar e ajustar, e tem coisas que nesse momento não dá. Né? É a mesma coisa o medo. Quando eu coloco o medo como palavra-chave e eu deixo de entender o que tem por trás desse medo, eu não consigo lidar com aquilo que eu identifico. E ele pode até vir de um processo de defesa, é medo.
É mito. Ou sempre foi assim, né? Ou como as crenças, elas nos ajudam também a distanciar dos nossos objetivos, a gente pode dar o nome de medo, né? Por exemplo, a crença sobre o dinheiro, de não merecimento, ou de é melhor pingar do que faltar, né? Ela pode criar uma programação onde faz assim, bom, tá bom assim, não está na época de se aventurar, né? Do inglês ele tem uma expressão que diz assim, don't rock the boat, não balance o barco, né? Ou seja, deixa a maré passar. Mas se de repente você consegue enxergar isso de uma outra forma, você pode até surfar. Com E aí tem certeza. pessoas que têm crenças tão enraizadas no dinheiro, mas tão enraizadas que é uma verdade absoluta para elas. E se a pessoa não tem uma convicção do lado, ela vai levar você na crença dela e você vai surfar junto, né? É essa a primeira questão, né, Simone? Se eu não olho de verdade para mim, se eu não olho para dentro de mim, eu não consigo identificar isso que me bloqueia. Se eu aceito as respostas que vêm para mim, eu vou ficar vivendo sobre a vida e sobre os pontos de vista dos outros. Né? Tem até uma frase que eu acho que da nossa época, que a gente conversava muito, que dizia assim, ou eu tenho uma estratégia própria, ou eu sou parte da estratégia de alguém. Sim. Então, a todo momento, as pessoas estão jogando para a gente angústias, pontos de vista, visão de vida, limitação delas, e no fundo, se a gente pegar tudo isso, o que vai acontecer? A gente vai continuar vivendo a vida sob a perspectiva delas. E aí, até para a gente traçar aqui duas vertentes. Tem coisas nesse momento que eu posso fazer. Tem coisas que eu não posso fazer. Talvez qual que é a grande estratégia? Não deixar aquilo que eu não posso fazer atrapalhar o que eu posso fazer. Se eu pegar e traçar dois lados, eu começo a entender de um monte de coisa que eu posso fazer e um monte de coisa que eu não posso fazer. Por exemplo, eu posso decidir pelo presidente da República, Nesse momento. pelo governador de estado, pelo governo municipal? Não, não. E por que eu vou me angustiar com tudo isso? Talvez esse excesso de angústia, que esse direcionamento de esforço para essas áreas, está deixando eu colocar energia, força e vontade na onde eu posso fazer, naquilo que merece ser feito. Então, esse tipo de barreira que a gente cria, né, o tipo de venda que a gente coloca, faz com que a gente distancie mesmo daquelas coisas que a gente pode fazer. Exato, exato. E é bem bacana toda essa questão, porque num primeiro momento parece que a gente está dentro de um bololô inteiro, que é a questão, parece que está tudo errado na minha vida. Porque junto vem uma sensação de frustração, né? Junto com esse medo. Porque aí você se frustra, principalmente porque você começa a ver que outras pessoas vão, você não. Eu tive vendo, eu tenho acompanhado, o e-commerce, ele aumentou 40% em vendas no período de quarentena. Né? Onde todo mundo aí está apostando que de repente não vai ter venda, está vendendo sim. Só que é claro, está vendendo para quem tem estratégia já realizada lá atrás. Então, se o e-commerce está vendendo muito bem, é porque ele já tinha ali uma organização de marketing, de remarketing, posicionamento da marca, uma oferta segmentada, ou seja, tem toda a estrutura por trás. Então, o que acontece quando as pessoas têm falta e quer algum produto e vai procurar? Vai aparecer aquele que já está pronto, aquele que já está otimizado no Google, otimizado no Instagram. E aí, o que acontece com quem não fez isso? Some no meio dessa história. Some, porque quem está otimizado aparece tanto que o outro fica tão pequeno que ele se torna praticamente invisível. Né? Então, assim, esse é o momento... A grande verdade, eu vejo hoje o marketing digital, toda essa estrutura digital, ela teve um grande começo em 2013, né? Quem acompanhou, com o Érico Rocha, que trouxe para cá essa visão do Jeff Walker, da fórmula de lançamento. Depois, assim, teve a galera que entrou, que eu entrei junto com eles, né? Que foi em 2015, 2014. Teve um pessoal que entrou bem também em 2016. Depois, o que começou a acontecer? O mercado já começou a ficar um pouco mais competitivo, né? Já não era aquela facilidade que a gente tinha, não era aquele oceano azul mais. E hoje, o que eu vejo é que o oceano deu uma sangrada, né? Mas o que aconteceu? O mar ficou revolto e deu uma chacoalhada em tudo. Então, esse é um novo momento de entrada. É um novo momento de entrada e entrar forte. Porque o que vai acontecer? Agora é muito claro entender.
Veja bem, quem tem e-commerce e que nunca vendeu nada, é porque nunca ou vende muito pouco, é porque não tem uma estratégia de tráfego. Para quem não sabe o que é tráfego, é gerar anúncio, gerar pessoas vendo uma oferta. Mas aí o que vai acontecer? Essas pessoas agora, ela já está com o e-commerce pelo menos pronto. Então, o que falta? Falta só ela estruturar o tráfego. Agora, tem gente que nem e-commerce tem. Então, vai começar lá do e-commerce. E agora é uma corrida para deixar as coisas em ordem para o período pós-crise. É o que eu falo direto, gente. Existe o período crise, o período pós-crise e o período de retomada do crescimento. Então, ou entra agora, ou vai ficando cada vez mais complicado. Cada vez mais complicado, porque é mais gente pegando pesado aí nas estratégias. Porque aí agora tem um outro detalhe que é importante. Os grandes agora vai entrar muito mais forte. Porque eles sabem que os pequenos não vão conseguir muito sobreviver no orgânico. Então, ou o pequeno se ajusta para ficar pelo menos médio, né? Ou vai morrer na praia. Mas tem uma outra coisa muito bacana também que vai acontecer. Vai crescer muito, muito mais, né? Segundo pesquisas, inclusive internacionais, saiu ontem no Jornal do Estado um infográfico bem bacana, depois eu até passo para você postar, que vai acontecer muito agora, o crescimento está lá no topo de e-learning, o conhecimento, a propagação do conhecimento, vai explodir. Então, assim, o que está lá agora, lá em cima, depois eu vou mostrar para vocês, mas o que está lá no topo agora é essa questão do conhecimento adquirido de forma digital. E a gente adiantou 5 anos do que aconteceria. Olha que louco isso, né? Segundo alguns grupos que eu estava participando lá do Vale do Silício, sabe? Que eles fizeram bastante coisa também gratuita, que foi bacana participar. A visão do crescimento mundial para o uso das plataformas online é esperado chegar onde ele está daqui 5 anos. E ele vai, até o final de 2020, ele vai ser equivalente ao que esperava daqui 10 anos. Então, a gente está pulando 10 anos, assim, em alguns meses, né? 2020 rápido, não é né? um dos fracos. E eu acho que o que tem de interessante também, né, Simone, de você colocar a sua história, de você colocar... você não tem vergonha de falar que você, em algum momento, tropeçou, que você caiu. Eu acho que isso mostra o quanto é possível. E das pessoas entenderem quem está falando com elas. Porque é muito fácil a gente escutar várias pessoas, inclusive com discursos bonitos, mas que nunca construíram nada. Que nunca passaram ali, que nunca tropeçaram, que nunca entenderam o motivo dos seus tropeços, né? São aqueles arquitetos de obras prontas, vendedores de sonhos prontos, né? Diferentemente da gente escutar você e entender, puxa, ela tropeçou junto, ela entendeu, ela caiu, e ela ajuda pessoas a não caírem também, né? Ela dá uma coisa um pouquinho mais mastigada. Mas olha que interessante a gente pensar também, Simone, que é assim, o que a gente vê nesse momento, né? O isolamento, né? O isolamento social, naturalmente esse isolamento de ideias, naturalmente esse isolamento de sonhos, e naturalmente a gente aceita tudo isso como uma forma muito passiva, né? Eu estava refletindo um pouquinho sobre isolamento, Simone, e eu comecei a entender que nós já vivíamos esse isolamento. A gente só não dava conta disso. Fato. Talvez a gente estava tão inserido nessa prática de rotina, sem olhar para a gente, sem olhar nas oportunidades que a gente tem, sem olhar para nós e para o mundo, que a gente estava dando tudo como muito normal, né? Muito normal, talvez, não se alimentar bem, muito normal, talvez, ficar distante da família, muito normal, talvez, não fazer exame médico, muito normal também se contentar com um emprego medíocre, muito normal com tudo isso. E agora a gente está no momento de se olhar e de ver oportunidades, assim como a Simone está aparecendo e mostrando para a gente, que muita gente questiona, fala, imagina, né? Como assim que eu vou conseguir esses números? Como assim que minhas ideias podem fazer sentido para outras pessoas? Como assim? E isso mostra o quanto é real, o quanto é verdadeiro. Minha filha, com 9 anos, eu sou pai de gêmeos, ela buscou na internet, olha só,
ela gosta de desenho, Simone. E ela buscou desenhistas. Desenhistas. E ela começou a pegar características e dicas deles ali, e ela faz cada desenho lindo, 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 lindo. Ou seja, a informação, o conhecimento não tem mais barreira, não tem mais idade. Exato. Eu não consigo limitar ela desse acesso. Ela já sabe, ela tem as escolhas. Claro, eu vou conduzir, eu vou orientar, mas olha como isso ajuda, né? Puxa, mas se eu colocar o meu jeito de desenhar ali, será que eu ajudo outras pessoas? Ajuda. Sim. E talvez nesse momento você está questionando a sua ideia, se ela vale a pena, se não vale a pena. Olha, né? você tocou num assunto que a gente nem tinha pensado em falar, mas eu tenho um amigo que inclusive, se sua filha não segue o canal dele, siga, que é o Ivan Querino, tá? O Ivan Querino é pioneiro no digital com relação a desenho, quando todo mundo falava, isso não vende. Ele tinha uma escola que estava fechada, estava com a esposa grávida, ele entrou no mesmo tempo que eu. A escola dele estava fechada, porque ninguém ia numa escola de desenho, né? A esposa estava grávida, ele estava também, ele conta bastante esse depoimento dele no próprio canal. E ele é um dos caras que ele já está muito lá na frente, sabe? Ele foi cara que fez 1 milhão em vendas, assim, em menos de um ano. Né? Ele joga fazia isso, porque ninguém acreditava que isso ia vender. Olha que louco. E melhor, ninguém acreditava que isso ia vender a partir do ponto que ele colocava de graça no YouTube. Olha como tudo é louco, né? Acontece que sempre tem um próximo passo, sempre você pode aprofundar naquele assunto. E aí quem é expertise, quem tem uma expertise, não importa no que, ela com certeza ela agrega valor para o outro, né? Tem outra pessoa que quer aprender aquilo. Então, quando a gente entrega um conteúdo gratuito, a gente entrega ali uma aula, alguma coisa do tipo, por incrível que possa parecer, você não está fazendo um trabalho de graça. Tem um custo para você, é o custo do teu tempo, todo o teu investimento, mas você está plantando e você vai colher através de pessoas que vão se conectar com você, vão querer vir para o digital. E o que ficou muito bacana de um tempo para agora, né, que a gente percebe, é como isso foi tomando proporções. Quando eu comecei, a gente tinha, na verdade, uma fórmula mais ou menos que funcionava para todo mundo. Conteúdo gratuito e depois você chamava ali para um treinamento. Hoje, com tudo isso que aconteceu, até a telemedicina foi liberada. Então, para pensar. Se você é médico, pense que agora existe a telemedicina e que você pode exercer a medicina conforme novas regras que irão acontecer. Inclusive, a telemedicina está como a parte do topo, que é o que vai explodir daqui para frente. Por conta do quê? Gente, hoje por conta do coronavírus. Mas o que vai acontecer é que um comportamento, a partir do ponto que ele é mudado, a tendência é que a nossa mente vai expandir e nunca mais ela vai voltar para o lugar. Ela não vai voltar mais a ser pequena. Ela já expandiu. Então, naturalmente, todo o conteúdo agora que você entrega, você expande a cabeça das pessoas. Todas as milhões de lives que as pessoas estão assistindo, porque a televisão tem um conteúdo muito ruim e as pessoas estão buscando conteúdos bons, o que está acontecendo é que elas estão expandindo a mente. Agora, olha que bacana que o marketing digital faz. Olha que bacana. A gente consegue ter uma grande missão de semear um avanço na cultura do nosso próprio país. Então, ou empreendendo e fazendo dinheiro, que é o que eu faço, que, olha só, isso foi uma sacada que recentemente eu me toquei, sabe? Quando uma pessoa fala assim, olha, parabéns pelo teu trabalho e teu conteúdo, você é uma das pessoas que ajudam o nosso Brasil a progredir. E eu nunca tinha parado para pensar assim, eu pensava no que eu precisava, você entendeu? E aí você começa a ter uma ideia, assim, uma noção maior do que é a sua missão. Então, qual que é a minha missão hoje? A minha missão não é só ensinar empreendedor a vender online. A minha missão também é ser uma excelente colaboradora, e agora cada vez mais eu tenho certeza disso, eu quero fazer com excelência para que o nosso país cresça. Imagina quantas pessoas fazendo isso que eu faço, que você faz. A gente ajuda as pessoas a saírem do medo, sair daquela zona complicada que ela está insatisfeita, para ela progredir, né? Então, tudo isso
é contra o marketing digital, é contra essa mentalidade de você entregar, sim, um conteúdo excelente gratuito. E isso monetiza, de certa forma você vai monetizar. Por quê? Porque você se torna uma referência para algumas pessoas, você tem como atender essas pessoas e cobrar pelo teu trabalho, afinal de contas, no marketing digital é o único mercado onde você dá uma parte do teu produto de graça. Ninguém dá uma blusa de graça para você comprar saia. Ninguém dá um pé de sapato para você comprar outro. Concorda? Sim. Então, aqui não... E assim, ainda houveram e há... tem muita gente que ainda fala mas vocês dão coisa de graça para depois vender. Não é assim. Na verdade, ninguém é obrigado a dar nada de graça. Poderia-se até só ter anúncio para um treinamento, que nem era antigamente. Você queria entrar num curso numa escola, você pega um anúncio no Google, vai lá, fazia a matrícula e estudava. Mas a colaboração e a visão do marketing digital, que foi o que me encantou primeiro, foi essa capacidade de compartilhar conteúdo, e quem aderiu ficou muito bem agora, nesse momento, que é o momento onde outras pessoas estão tentando entrar e aí já não consegue, porque não tem audiência, não tem ninguém que escuta, não construiu a credibilidade. Então, assim, por isso que eu digo, esse é o momento, é agora. Se bobear, era ontem. Simone, você tocou num ponto crucial, por exemplo, as pessoas ainda se questionam se esse é o momento, se isso vai vingar, se é verdade tudo isso mesmo, e aí volta também aquele processo de defesa, deixa eu esperar um pouco, né? Para aquelas pessoas que estão aí, de repente, conectadas com essa ideia, tá com a gente até agora, tá entendendo talvez não é nem um chamado, uma convocação de, poxa, coloca para fora isso que você está pensando, isso que você está sentindo. Eu quero fazer um desafio aqui, Simone. Me veio uma ideia, eu quero propor um desafio. Vamos lá. Pega você aí que tá assistindo a gente, em qualquer papel que você tiver, escreve a sua ideia, escreve aquilo que você poderia, de certa forma, contribuir. É receita, é desenvolvimento pessoal, é profissional, é contador, é médico, eu não sei qual que é, eu não sei, coloca. E aí, depois você se dedica um pouquinho a olhar para isso e a deixar vir, daí de dentro, que medo que está impedindo você de dar um passo na direção de transmitir isso para as pessoas. Deixa esse medo vir para fora. Dá nome para ele, coloca, eu tenho medo de julgamento. Eu tenho medo que as pessoas vão pensar. A minha voz não é muito bonita. Ou meu cabelo, ele está enrolando, ou está ficando... Não sei, aí é seu, é com você mesmo. Né? Deixa a sua mente dizer para você. Depois que ela disser tudo isso, exercite você com você. Agradecer ela. Sabe por que ela está fazendo isso com você? Só entre a gente aqui, ó. Porque ela quer te proteger. Ela está querendo te proteger. Em algum momento ela disse para você assim, ó, tudo isso que você está passando, em algum momento eu já vivi, em algumas nuances eu já percebo que pode te machucar, então eu não quero que você caminhe. Então olha para tudo isso e começa a conversar por cada um desses pontos. Quando você colocar isso numa lista, é muito mais fácil você tratar coisas que você enxerga do que aquilo que fica dentro da cortina do medo. Então se você quiser mesmo passar para um outro nível dessa conversa nossa, escreve o que você quer no papel e pergunta para você, na sua intimidade, quais são os medos que estão me impedindo de dar um passo nessa direção. E aí você torna claro aquilo que está escuro, aquilo que está em outro plano, aquilo que a sua mente não está querendo que converse com você e ela só lança comportamentos, pensamentos e sintomas para distanciar você do que você quer. E à medida que você começa a meditar, talvez, em tudo isso, você começa a ver possibilidades. Você começa a ver formas de lidar com aquilo que você não tinha controle. Ou seja, eu olho para aquilo que eu quero lidar. Eu olho para aquilo que em algum momento me bloqueia e eu vejo oportunidades. Aí você pergunta-se também, o que eu posso fazer agora com isso? E aí você já enxerga isso, você não enxerga só o medo, você enxerga o que compõe tudo aquilo que você chamava de medo. E só isso, e não é só isso, é transformador. Isso pode te dar uma visão que talvez há tempo você não buscava. E talvez você buscava fora o que está dentro de você. Aquilo que você pode conversar e aquilo que você pode transformar.
Se faz sentido, pessoal, mande coraçõezinhos aí. Eu estou vendo que tem algumas participações, Simone, eu não estou conseguindo ver as contribuições aqui, mas é muito bacana a gente entender o quanto, às vezes, as pessoas dão ouvidos mesmo, né, a tudo que tem a dizer sobre elas. E, na verdade, quando a gente expõe um pensamento sobre o outro, isso tem mais a ver comigo que o outro. Quando eu falo que o outro não tem conteúdo, quando eu falo que o outro é fraco, quando eu falo que de repente ele é raso, isso tem mais a ver comigo do que com outra pessoa, do que com quem eu estou lidando. Tem uma frase que eu lembrei agora, que eu não sei exatamente se é dele, mas eu sempre vi associada com ele, que é uma frase que o Obama disse em algum momento durante a trajetória dele, que diz assim, Simone: livre-se dos seus bajuladores prediletos, tenha do seu lado pessoas que te avisam quando você erra. Perfeito. Ninguém está dizendo para você parar. As pessoas estão dizendo assim, melhora aqui, melhora lá, e você pode continuar. Você pode ir, assim como a Simone fez, dia após dia, dentro do seu objetivo, quando você entrar o seu propósito e a sua missão. Exato. Faz sentido, Simone? Faz, total. E é interessante, você falou de propósito e missão, e eu acho muito interessante que eu me questionava, mesmo quando eu já estava ganhando dinheiro no online e tudo, e eu pensava, gente, qual é o meu propósito, né? Qual a minha missão? Porque às vezes, às vezes não, é uma coisa tão interna, e eu acredito que cada um tem a sua própria jornada, que por mais que você ouça do externo, se você não conseguir trazer para o interno, não adianta, não adianta. Então, é um processo que você tem que estar buscando. Eu buscava com leituras, com estudo, criando inúmeras possibilidades para o meu aprendizado, para o meu autoconhecimento, porque empreender é autoconhecimento, não tem por onde escapar. E aí uma questão que me trazia muito é quando eu tinha que preencher alguma coisa, qual a missão e o teu propósito? E a minha resposta era, poxa, minha missão, pagar as contas, meu propósito, pagar os boletos. Exato. Não deixar acumular, não deixar vir o cobrador na porta da minha casa, né, Simone? Então, aí conforme você passa naquele estágio, que eu falo muito da pirâmide de Maslow, né? Existe um momento que você tá, o teu foco é sobreviver, você está ali na base, no fisiológico, e eu passei anos ali no fisiológico, tentando me resolver. Aí depois que você começa, que você vai subindo na pirâmide da segurança e que você vai lá da autorrealização, aí você consegue olhar para baixo, ver quem está na base e falar, agora eu descobri meu propósito e a minha missão. Foi assim que aconteceu comigo. Sim. Não sei se acontece assim com todo mundo, né? Mas, assim, por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes, em muitos momentos, eu, além do medo, além de eu recuar por conta que eu tinha medo, eu pensava, poxa, mas eu não tenho nenhum propósito, não tenho nenhuma missão, eu só preciso pagar os boletos. Me dá qualquer coisa para fazer que pague minhas contas. E aí é uma grande, eu acho que aí é uma grande, eu não sei qual é a palavra certa, mas eu digo uma grande mentira que a gente conta para nós mesmos. Todos nós temos um propósito, todos nós temos uma missão. O que pode acontecer, que foi o que aconteceu comigo, era essa dificuldade de conseguir polir, vamos dizer assim, né? Tava tudo muito bruto para mim. E a dificuldade financeira, junto eu aqui com meu filho e tal, e eu tinha, o meu medo maior ainda era ter que voltar para casa dos meus pais com o Thiago, né? Então eu falava, gente, eu preciso dar conta disso, não é possível que eu não vou dar conta. Né? E aí tudo aquilo que você falou, era suor, frio, eu acordava, eu tinha dias que eu tinha taquicardia, né? O coração disparava, e eu respirava, bebia água, e assim, era muito complicado. Mas o que eu hoje, talvez, eu não sei até que ponto eu ainda estou certa, mas hoje eu penso que poderia ser muito mais fácil se eu entendesse todo o processo, né? Só que entender todo o processo, quando você está no meio das trevas ali, é difícil. Então, você precisa ter um coach, tá? Você precisa ter alguém que te dê uma mentoria. Você precisa de alguém que fale, olha, vai por aqui, né? Na época, a gente não tinha esse monte de live. A gente tinha uns periscope da vida, mas assim, foi um tempo. Na época, o que a gente tinha era assim,
Era todo um lançamento. Todo mundo que poderia me ajudar, na verdade, eles não entregavam o conteúdo que a gente entrega hoje. Eles entregavam um conteúdo focado em CPL, né? Que era o vídeo que você tem antes da venda, o outro e a oferta. Então, assim, por um lado ajudava, mas por outro também gerava muita angústia, porque era mais um treinamento que você não podia pagar. E também grupos de mentoria, na verdade, era mastermind, que começava com 60 mil reais. Era totalmente fora, absurdo, nem que eu vendesse o carro, que custava acho que 12. Não tinha possibilidade, entendeu? Agora não, agora está tudo muito mais tranquilo. Tem grupos de mentoria que você paga de R$ 1.000 a R$ 5.000. Tem grupos de negócios, tem conteúdo desse tipo que a gente está trazendo aqui, altamente rico. E ainda tem pessoas que estão presas ao medo, né? Não conseguem nem nos ouvir. Isso que é difícil. Entendeu? E tem um ponto bem interessante que você tocou, que é assim, o primeiro passo. E aí tem uma coisa, Simone, que talvez você tenha passado, eu já passei, às vezes eu revisito isso, porque nós somos seres sempre em evolução, né? Não é porque eu trabalho com atendimento, com terapia, com pessoal, com desenvolvimento humano, que eu não fico ansioso, eu não fico com medo, né? A diferença é que a gente pode ir adquirindo ferramentas para poder lidar com isso de forma diferente. E aí, nesse movimento da gente sempre olhar para fora, a gente sempre, talvez, nos limite pelos outros. O meu passo, ele é diferente do meu amigo, o meu passo é diferente de uma pessoa que está dividindo a baia comigo, o meu passo é diferente daquela pessoa que está nos Estados Unidos. E aí, por entender que talvez ele está dando um passo muito maior do que o meu, eu me limito a dar o meu passo. Eu deixo de acreditar. Eu fico na inércia. E isso diz o que para mim? Continue assim. Principalmente se isso revisitar uma condição de segurança que está dentro de mim. Ou seja, eu não posso me aventurar, não está na época de inovar. E aí eu deixo de olhar para mim e ver a possibilidade do pequeno passo. Daquilo que é possível para mim. Exato. De aos poucos expandindo a minha zona de conforto, né, entendendo que minha zona de conforto ela me protege, por isso o conforto, a nossa mente busca evitar a dor e buscar o prazer, ela distanciar do perigo e voltar para a zona de segurança, mas a todo momento eu começo a entender que isso me prende. Por quê? Porque eu não dei o primeiro passo. Eu não mostrei para mim que era possível. E aí um pequeno passo, por menor que seja, faz com que a gente não fique no mesmo lugar. E é impossível a gente voltar depois que a gente começa a caminhar e mostrar para a nossa mente que é possível. E aí sim alimentar com pensamentos e sentimentos bons, porque eu mostrei para minha mente que tudo aquilo que eu tinha idealizado, ela viu na prática. Pensamento bom, sentimento bom, química boa. Meu corpo ele reage sobre isso. Pensamento ruim, química ruim, meu corpo vai reagir de forma ruim também. Quando você atinge seus objetivos, como que você fica? Ai, fico super feliz. E aí você fica, não é? você fica tão engajado que às vezes assim, em algum momento você não atingiu o objetivo que você tinha, mas o propósito é tão grande, você vai olhar para aquela perda, para aquela canelada e vai falar assim, caramba, como que eu posso melhorar isso depois? Como que eu posso fazer diferente? E isso não vai te derrubar mais, porque em algum momento você começou. E você sabe que a sua jornada não termina ali. Você sabe que o seu trajeto ele pode continuar para mais à frente. Né? Ou seja, no fundo, é você com você mesmo. Exato. Que momento que você parou de se olhar, de se perceber, de acreditar em você? Quem são essas pessoas que estão do seu lado, que te tornam como referência um fraco, um perdedor, ou talvez aquela pessoa que não deu certo? Não deu certo aos olhos de quem? Aos olhos de quem? Então, acho que são pensamentos, né, Simone, que faz a gente olhar um pouco para esse medo, que às vezes é colocado até como uma venda nos nossos olhos, e olhar o que tem por trás do medo. Se é uma cortina, eu posso abrir, eu posso olhar. Por que eu tenho que colocar embaixo do meu tapete? Né? Por que eu não posso olhar para a minha ideia e falar assim, que medo que ela me gera? E o quanto desses medos aqui são reais? E por que eles me bloqueiam se eles não são reais? E o que eu faço a partir de hoje para começar a dar um passo na direção do que eu quero? Né? Então, nesse momento, é esse convite mesmo, né? De você, independente do tamanho do seu pé, do seu passo, é se permitir caminhar. Talvez a sua caminhada seja escrever no papel a sua ideia.
Você já tomou uma atitude que você não está tomando há muito tempo, né? E aí sim você começa a olhar para você, como você foi ontem e como você pode ser melhor hoje. E não só se balizando naquele que deu um grande salto e te leva, às vezes, para um momento de, né, de se limitar, de se esquivar. Perfeito. É interessante como os medos também estão relacionados com as nossas crenças, né? E é bem isso, né? É melhor pingar do que faltar. Eu já tinha quebrado 2 vezes também, né? Já tinha tido 2 empresas Uhum. que quebraram bem, quando era bem mais atrás. Então, aí, o outro pensamento de medo era, poxa, mas se eu já quebrei 2, eu vou quebrar a terceira, né? E aí você paralisa. É isso que acontece. Então, assim, por que a gente está aqui, na verdade, né? Para ajudar o pessoal aqui que, por qualquer motivo, está com medo de aparecer em live, medo de criar conteúdo, medo de fazer Instagram, medo de colocar dinheiro num post patrocinado, desde que seja bem feito, né? Não é apertar botão para o governo, não é Sim, isso. sim. Enfim, tá com medo de repente até mudar o nicho de trabalho, ver as Uhum. oportunidades, parar, por exemplo, de ver desgraça. Eu não vejo TV há muitos anos, né? Mas, assim, devido a tudo que está acontecendo, a gente acaba vendo posts, acaba vendo coisas, e se ficar olhando isso, você vai focar na desgraça. E o que você foca é o que Sim. expande. Então, vai expandir Uhum. teu conhecimento e teu sentimento em cima do que é ruim, né? Que é sentir, pensar, sentir e agir, né? Então, se eu penso nisso, eu sinto medo, eu vou agir com medo. E aí, o que a gente tem de coisa boa que eu quero muito trazer aqui no mundo digital? A gente tem crescimento gigante de venda de brinquedos, acredite se quiser. Brinquedos, você acredita? Porque tem uma lógica aqui. Caramba. Não, imagina as mães, sim, tendo que trabalhar, porque tem mãe que está em casa, mas ela é uma funcionária que está fazendo trabalho home office. Ela não está de férias. Exato. Aí essa mãe está com as crianças em casa. Só que essa mãe com as crianças em casa, se elas não têm Descabelando. se descabelando, se elas têm só faxineira, nem a faxineira está indo. Você Uhum. entendeu? Então, o que acontece? Tem que dar alguma coisa nova para essas crianças fazer, porque as crianças estão de atividade. Só que essas mães também estão com excesso, com uma grande dificuldade em lidar com o trabalho escolar da criança. Então, pasme, professores estão sendo procurados para dar aula online para ajudar as crianças na lição de casa, porque as escolas particulares Perfeito. continuam acontecendo. Por exemplo, Exato. Estão mandando meu filho está no conteúdo. terceiro médio, ele tem aula todo dia, começa às 7h15, tem na segunda-feira vai até Aham. 6 horas da tarde que está online fazendo aula. Sim, Só que ele se sim, vira no terceiro sim. médio. Mas se fosse uma criança em alfabetização, ou a mãe para Uhum. ajudar, ou se a mãe está trabalhando, porque a mãe está trabalhando, ela tem que ter alguém para ajudar. Exato, Então, olha só quantas exato. oportunidades. Tem professores dizendo para mim, ah, tá tudo parado. Gente, tá tudo parado não. Se você colocar no teu Instagram que você está dando aula particular, tá cheio de gente precisando de professor para dar uma aula online para o filho dele. Matemática, história, geografia, Uhum. seja lá o que for. Né? Então, Sim, outro sim. mercado que está crescendo, que foi assim, absurdo, venda de videogame. Pelo mesmo Gente, motivo. olha só, vocês estão notando aí, talvez alguma coisa que a Simone falou deve ser o seu negócio, deve ser a sua ideia. Então, Deve ser isso que está na gaveta, ó, já há muito brinquedo, tempo. videogame, aula particular de toda modalidade, de todo tipo de conhecimento, cresceu muito. A gente nem vai falar de supermercado, essas coisas, que ok, mas pasmem, também, uma outra coisa que cresceu também com relação à venda é treinamentos online de todo tipo, não só empreendedorismo, mas tudo que você possa imaginar. Claro. Livros, a Uhum. Amazon explodiu em venda, esse é um dos motivos que está contratando tanta gente. E questão interessante, a Amazon, eu acho que ainda está liberado, não sei, eu não olhei mais o link, mas assim que entrou a pandemia, ela liberou 50 mil títulos gratuitos. Então, isso novamente vai confirmar aquilo que eu falei. Você entrega conteúdo Claro. gratuito para vender.
né? Então, eles entregaram 50 mil títulos gratuitos. Você baixava, era só baixar. Então, por que as pessoas estão comprando se ela já tem gratuito? Porque elas querem outras coisas, porque elas vão viver a experiência. Talvez, provavelmente, eu não sei isso estatisticamente, mas eu entendo que muita gente nunca tinha baixado um livro na Amazon, não tinha o hábito, ia numa Saraiva, ia em algum lugar físico, comprava um livro físico e tudo bem. Acontece que também tem um outro público que talvez não era leitor, mas está entediado, não quer mais ver TV, começa a ler. Então, baixa lá um gratuito e toma gosto pela coisa. E aí, o que aconteceu com a Amazon? Quando ela liberou esse link, que o link foi assim, disparado nos grupos, esse link eu recebi em vários grupos para baixar, as pessoas começaram a baixar novos livros, se interessar, a pandemia continuou, naturalmente o hábito mudou, o comportamento mudou, o que aconteceu? Começou a vender muito. Então, a gente tem aí, só eu já falei de alguns mercados que estão crescendo. O mercado do digital, de treinamentos, como eu falei, está crescendo, o pessoal está precisando contratar. Tem um outro mercado crescendo muito, que é o da telemedicina. Por incrível que possa parecer, alguns médicos estão conseguindo trabalhar online full time. Nutrólogos, nutricionistas, mesmo é da área da saúde, não é médico, mas é da área da saúde. Dermato, acredita dermato? Principalmente aqueles clientes que já estão em acompanhamento. Então, com uma boa webcam, você consegue ver se está com problema na pele, se pode continuar ou não, o receituário está funcionando. Psicólogo não parou de trabalhar, sabe? Então, o que precisa ser observado agora? Tá, eu tenho um problema, que a gente não pode dizer que não tem, que é uma pandemia. Ok, esse problema não é só meu. Ele não é só do Brasil, ele é mundial. Então, assim, que condição eu tenho de mudar isso? Nenhuma. Mas como que eu posso mudar o meu comportamento, a minha mentalidade e as minhas ações para que isso me afete menos? Né? Perfeito. E aí, hoje é o mundo digital, não tem outro. E a gente ainda, o Thiago hoje, né, eu brinco com ele, porque adolescente adora reclamar, né? Então, Simone. Tem 3 minutinhos só de live. E aí ele hoje estava reclamando da internet. Eu falei, dá graça que a gente ainda tem internet, porque você imagina essa pandemia sem internet. Não é? Perfeito. Então, ele falou, nossa, é mesmo, mas eu ia surtar. Eu falei, então você agradeça pela internet, que ela fique firme e forte até o fim da pandemia. E é isso. Tem alguma pergunta que a gente precisa responder? Se tiver, aí mesmo que caia, a gente volta, Levi. Então vamos combinar assim, pessoal. Quem está com a gente até agora, a gente evoluiu bastante, eu coloquei algumas reflexões, a Simone também, muito conteúdo, e agora a gente quer dar um pouquinho de atenção para vocês, né? Então, deixa eu só confirmar, daqui 2 minutos, 1 minuto e meio, o Instagram ele corta, a gente cai, aí eu entro de novo, a Simone entra de novo, a gente quer convidar vocês para voltar com a gente. Agora a gente quer dar um pouquinho de atenção para vocês aí, no que a gente puder contribuir com uma resposta, uma reflexão, enfim, ajudar você a dar esse primeiro passo, tá? Para quem chegou agora. Oi. Eu ouvi dizer que o Instagram estava aumentando aí o tempo da live. Vamos ver se está mesmo? Eu não testei. Será? Não sei. Será? Mas o pessoal daqui a pouquinho fica sabendo, se cair a gente volta para responder. Vamos ver se cair a gente volta. Vamos voltar. Vamos lá, vamos olhar aqui atrás. Pessoal, se você já colocou, recoloca, por favor, para eu olhar para a pergunta, para a gente exercitar aqui. Vamos lá. A Leme Alessa, muito importante esse exercício, descobrir nossos medos. Todos devem fazer esse exercício, muito obrigado. O medo é bom desde que não te paralise, procrastinar só atrapalha. A Fabi Ventura 24, parabéns por nos permitir essa live, muito conteúdo. Além de reconhecer os medos, que atitude podemos ter para superá-los? Olha aqui, já começou a contagem regressiva, 20 segundos. Não então, tem problema. Realmente vai cair.
Então a gente volta, ó, Leme Alessa, não sei se é assim, volta com a gente que a gente vai responder a sua pergunta, que é, além de reconhecer os medos, que atitudes podemos ter para superá-los? Já na pergunta tem uma sugestão de resposta, a gente já volta para